ligada lá em nós. Olha, meus queridos e amados irmãos, hoje nós vamos meditar um pouquinho na carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Colossenses. Carta de Paulo aos Colossenses, ou à igreja que estava em Colossos. A partir do primeiro capítulo, versículo 19, que diz assim: porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. Nele em quem, Miranda? Em Jesus. E que, havendo por ele feito a paz, pelo sangue da sua cruz, por ele reconciliar-se consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. E vós também, que dantes eres estranhos, ou em outra passagem, gentios, inimigo no entendimento, em obras más, agora, todavia, vos reconciliou no corpo da sua carne pela morte, para perante si vos apresentar santos e irrepreensíveis. Veja bem, apresentar como? Santos e irrepreensíveis e inculpáveis, se todavia permanecerdes fundados e firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do evangelho que ouvistes, o qual é pregado a toda criatura, que há debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, fui feito ministro. É o que Paulo está dizendo aqui. Então, veja bem, Paulo escreveu esta carta para uma igreja. O apóstolo Paulo, quando escreveu esta carta, ou epístola, aos Colossenses, devido ao relato de que eles estavam cometendo um grande erro, irmãos. E que erro era esse, irmão Miranda? Era dar ouvidos aos falsos ensinamentos e práticas que estava influenciando ou que estava minando a cabeça deles. Deles quem? Os irmãos que estavam naquela cidade, naquela igreja, e que começaram a dar ouvidos a pessoas que estavam querendo introduzir outro tipo de doutrina e não aquela que Paulo tinha ensinado para eles. E aí eles começaram a abandonar a sua fé. Então, havia muita pressão cultural de todos os lados. E não era diferente dos dias de hoje não, irmãos. Não sei se os irmãos têm percebido ou se é só eu que percebo o que tem acontecido com a igreja. E cada dia mais o negócio aperta e os cabos dizem, vai mudar, agora tem uma lei que não pode mais pregar em praça pública. Já vai ter outra aí que não pode mais dizer que a Bíblia é Bíblia. Se não pode dizer a Bíblia é o quê? Para nós ela é sagrada, é a palavra de Deus e não tem quem mude. Irmão Miranda, e se tiver que ser preso a gente vai, mas não pode deixar de proclamar o evangelho de Jesus Cristo. Ora, Paulo foi, ei, prenda ele ali, está pregando heresia. Heresia não, ele disse, eu estou pregando a palavra de Deus, a Cristo Jesus. Sabe por quê, irmão? Porque o valor de Jesus Cristo não se compra. A palavra de Deus não se compra. Tem muita gente vendendo aí a palavra de Deus. Acaba de vir pregar na minha igreja, ele vou, é tanto. Entendeu? Aí no dia que começar aquele negócio daquele vídeo que eu vi outro dia, que o cara disse, pode vir, irmão, eu pago. Agora eu quero 40 almas, eu quero 20 batismos com o Espírito Santo, eu quero 50 cura. Não, irmão, isso aí eu não posso fazer, mas você pode vender. Como é que você não pode fazer? Tem que fazer, não estou lhe pagando.
entendeu? Porque deixou de existir já na mente de muitos aquela palavra: dai de graça o que de graça recebeste. Quem foi que te deu a mensagem? Foi Jesus? Se foi Jesus, aí você tem que pregar para a igreja também. Mas Miranda, eu tenho custos, a gente sabe. Tem custo, mas não precisa cobrar valores exorbitantes. Tem pregador cobrando aí 20 mil conto para pregar, 30 mil, cantor cobrando 50 mil conto para cantar. Diga aí, virou profissão, irmão, virou profissão. Paulo dizia assim: não quero ser pesado aos irmãos, por isso eu trabalho dia e noite. Entendeu? Então, as pressões culturais naquela época eram semelhantes aos desafios que a gente encontra hoje também. Entendeu? Então, parte do valor dessa carta ou dessa epístola está, irmão, identificado e exposto como falsidade que as pessoas estavam introduzindo naquela igreja. Aí Paulo não podia ficar calado diante dessa dificuldade, por isso que ele chega e conclama os irmãos: ei, irmãos, não foi isso que eu ensinei para vocês, não. É porque eles estavam querendo mudar em parte a divindade de Jesus Cristo e a obra de salvação que Paulo havia ensinado para eles ali. Então a gente tem que ter cuidado. Nós precisamos ter cuidado. Paulo escreveu esta epístola para os Colossenses. Então, quando nós entendemos a palavra de Deus e dizemos assim um dia: nós aceitamos a Jesus como Salvador, a gente precisa viver o que diz a palavra. Por isso que ele foi bem claro aqui quando ele disse. Quando a palavra está escrita aqui assim, ó: porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude habitasse nele. Em quem? Em Jesus. Então Deus fez habitar em Jesus toda a plenitude. Aí enviou ele. Para quê? Teve um objetivo, irmão: morrer. Morrer por quem? Por nós, que não valíamos nada. Muitos de nós não valíamos nada. Tinha até gente que era bonzinho, fazia coisas boas. Mas aí Paulo escreveu aos Efésios dizendo: a salvação não vem pelas obras. Para quê? Para que ninguém se glorie. Senão era muito fácil para mim, principalmente os que têm muito dinheiro, né? Não, eu vou construir 50 casas, já estou garantida a minha salvação. Outro dizia: não, eu vou dar um carro a fulano que é pobre, não tem carro, já está garantida a minha salvação. Aí Paulo dá na muleira dessa turma aí e diz assim: ei, menino, a salvação não vem pelas obras, não. Para que ninguém se glorie. Acaba não chega assim forgado e diga assim: eu comprei a minha salvação. Não se vende não, viu? Vem pela graça de Deus que enviou Jesus para morrer na cruz do Calvário, para derramar o seu sangue. Para quê? Para que o sangue de Jesus nos purifique de todo pecado. E havendo por ele feito a paz pelo seu sangue, está aqui, ó, da cruz. Ele derramou lá na cruz seu sangue, para que houvesse paz no meio de nós. Por isso que Paulo cumprimenta os santos em Colossos e declara que Jesus Cristo é o Redentor. Não tem outro não, não tem para ninguém não. Irmão Miranda, como é que você pode garantir que Jesus Cristo é o Redentor? Me diga outro que a Bíblia relata que ele ressuscitou. Só quem ressuscitou foi Jesus, não teve outro não. A Bíblia está nos dizendo aí que só Jesus ressuscitou. E Jesus ainda disse assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira. Aliás, João disse assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, o único que ele tinha, para que todo aquele que nele crê, precisa crer nele, não morra, mas tenha a vida eterna. Então, quando Paulo declara aos Colossos que Jesus é o Redentor, o primogênito de toda a criação, o Criador e o Senhor de todas as coisas, a perfeição, em quem está a reconciliação do universo, ele está exortando os santos
a estabelecer a sua fé somente em Jesus. O que significa isso, meu amigo? Significa que eu devo buscar somente a presença de Jesus, não de outro. Não teve outro. Por que não teve outro? Que eu já expliquei aqui. Só Jesus ressuscitou. Então só Ele ressuscitou, só Ele pode fazer alguma coisa por mim. Aí Paulo adverte contra crer em falsas filosofias ou tradições dos homens. Ele estava dizendo lá, ei, tem muita filosofia aí, tem muita tradição humana, incluindo inclusive a adoração, porque tem gente que diz assim, não, eu sou de Cristo, mas quando vê um camarada famoso, corre atrás dele, pede autógrafo, entendeu? É desse jeito, irmãos. Então não saiu daquela cabeça a adoração aos ídolos. Não tem como. Às vezes as pessoas acham que ídolo é só de barro, de pau, de pedra. Não. Tem gente que tem um carro como ídolo, tem gente que tem uma casa como ídolo, tem gente que diz, daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. Então Paulo adverte essa turma aí, dizendo que a adoração total deve ser dada somente a Jesus, porque nenhum outro morreu por nós, só quem morreu foi Jesus, a verdade é essa. E aí, para a gente finalizar, Paulo exorta os santos a colocarem o coração nas coisas que são do alto. Buscar em primeiro lugar as coisas que são de cima, o reino de Deus, a sua justiça. Paulo diz, olha, vocês coloquem o seu coração nas coisas que estão no alto. Por quê? Porque é de lá que vem o nosso socorro. O salmista diz, eleva os meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. E Paulo chama eles a abandonarem os pecados que praticaram. Ontem eu falei aqui sobre isso, o arrependimento. O profeta Joel já havia advertido lá atrás. Então Paulo diz, abandonem os seus pecados. Abandonem, deixem para trás. E tenham misericórdia uns dos outros. Vocês precisam ter misericórdia uns dos outros. Ele instrui os irmãos sobre como os santos devem andar, adorar a Deus. E ele aconselha a todos eles, aconselha as esposas, aconselha os maridos, os filhos, os servos e os mestres. E aí ele encerra, irmão, dizendo aos Colossenses, ou recomendando o cumprimento de todas as instruções que ele deu. Por isso que eu sempre digo para os irmãos, não adianta dizer que é. Quem vai dizer que você é a sua vida. Até um camarada me diz, mas Miranda, você não pode dizer que é santo. Mas irmão, o que é santo é ser separado das coisas mundanas. Já ontem eu disse ao meu filho aqui, você não pode praticar as coisas que as pessoas que não conhecem a Jesus praticam. Que crente é esse? Continua do mesmo jeito, fazendo as mesmas coisas de sempre. Não tem como, irmão. Era isso que Paulo estava advertindo aqueles irmãos. Então precisamos ter cuidado, irmão. Preste atenção como você está andando, o que você está fazendo, a quem você está louvando, adorando, bendizendo e engrandecendo o nome. Nós devemos adorar somente a Deus. Devemos louvar somente a Ele, engrandecer somente a Ele, porque só Ele é digno de toda a honra, de toda a glória, de todo louvor e de toda a adoração. Não a ídolos, não a outras pessoas, de jeito nenhum. Somente a Deus, autor e consumador da nossa fé, e que Deus nos abençoe.